Como que um garoto pobre criou a Rolex, a fábrica dos relógios aí que humilha pobre, né? Que os caras têm um relógio de R$1 milhão, né? Se os caras bilionários compram esse relógio aí, pagam R$1 milhão no relógio e ainda faz como o mestre Marçal, dá um abraço pra ele, ainda quebra o relógio, só pra mostrar o quanto que você não vale nada. O dinheiro que você ganha a vida toda, o cara compra um relógio e quebra na sua cara, assim, só pra mostrar pra você. O Marçal quebrou o relógio, o Rolex, mano, vocês não viram isso aí? Marçal quebrando o Rolex, aqui, ó. Vamos ver se tem um vídeo dele quebrando, né? Deixa eu ver. Agora eu tô com a música do Brasil na cabeça. Agora não tem. Não que eu Mas você conhece? Não que eu Eita! Eita! Acho que é esse vídeo aqui, mano, que ele quebra, vamos ver. Legal foi sua pergunta, você assiste? Ó, ele quebrou o relógio, é isso? Eu acho que não, acho que ele não tá quebrando o relógio, não. Ele tá só falando sobre, né? Ah, aqui é o vídeo dele quebrando o relógio. Ele quebrou um Rolex de R$1 milhão. Não é nem a outra marca, ó. Ele quebrou. Tipo, isso aqui é muito sacanagem. Ô, Marçal, eu gosto do senhor, mas você fala um negócio desse, a gente fica até com a dor no coração, né? Ele quebra o Rolex, velho, de R$1 milhão, tá ligado? Tipo... Aí conta que nessa palestra aí que ele fez isso, ele ganhou não sei quantos milhões com a palestra. Então, tipo, foi um investimento, né? Nossa. Mas aí depois ele guardou um negócio assim, esse Rolex quebrado e tal, né? Mas imagina, mano, você ter tanto dinheiro que você pode pegar um Rolex e quebrar, e foda-se. Caralho, mano, eu queria esse dinheiro aí. Pois é. Aí, então, vamos ver a história aqui, né, no canal do Nil Lima. Te pedindo aí pra você se inscrever, deixar o seu like, né? Dar aquela moral pra nós aí. Manda seu live pix, seu superchat. E vamos acompanhar aqui a história aí da criação da Rolex. Esse mito aí dos conhecem o nome tá ligado? Rolex. Luxo, status, precisão. Mas o que ninguém sabe é que tudo isso começou com um garoto órfão. Um menino que perdeu tudo. Pai, mãe, herança e foi jogado no orfanato na Alemanha. Só que ao invés de aceitar a derrota, ele decidiu fazer o impossível. Fugiu, cruzou fronteiras e reconstruiu a própria vida com as próprias mãos. Esse menino se chamava Hans Winsdorf e o que ele criou não foi apenas uma marca, foi um império, um símbolo absoluto de excelência. Hoje... Os caras estão falando aqui que acham que o Marçal não quebrou o relógio de R$1 milhão, não, ó. Ele comprou um relógio na 23 de março e quebrou. Será, mano? Réplica, comprou. Será que era uma réplica? A Rolex vale mais de 11 bilhões de dólares. Mas nada disso existiria se aquele garoto tivesse escolhido desistir. Vamos voltar ao ano de 1881 para entender como a tragédia forjou o nascimento da maior marca de relógios do planeta. Hans nasceu em 22 de março de 1881, na cidade de Köln, na Alemanha. Filho de comerciantes bem-sucedidos, ele viveu os primeiros anos cercado de conforto. Mas esse cenário desabou rápido demais. Em 1892, sua mãe morreu. Um ano depois, foi a vez de seu pai. Com apenas 12 anos, Hans era oficialmente um órfão. E o que sobrou da herança? Nada. Seus tios maternos venderam o negócio da família e... Nossa, já imaginou, mano? Aí é ruim, mano. Não sobrou nada da herança, os caras venderam tudo. Porra. E mandaram Hans e seus irmãos para um orfanato chamado Ernestinum, na Baviera. E lá, ele... Aliás, esse negócio de briga por herança é um problema danado, né? Aqui na cidade do interior mesmo, que eu tenho alugar casa aqui, tem um caso desse, mano. Os caras, a família tem um mercado, uma rede de mercado, sei lá, e os caras estão brigando pela herança, aí eles fecharam os mercados, velho, aí eles não estão faturando, você pensa bem, né? E acontece muito caso desse de briga de herança, que o povo fica perdendo dinheiro, aí fica aqueles negócios, vamos supor, você tem Ferrari, Porsche, esses carros aí, fica tudo guardado, parado, estragando, né, pegando poeira lá, as casas ficam sem cuidado, né, então é duas coisas que a gente pode tirar de raciocínio aqui, né, a importância de você ter uma boa relação familiar, né, para que você, quando nunca tenha briga por herança, você faça ali a divisão das coisas, faça acordo e tudo mais, essa aí é a primeira coisa, né. E a segunda coisa, mano, é essa coisa que o pessoal fala assim, né? Que é o avô nobre, o pai rico e o filho pobre, o neto pobre, né? Isso que o pessoal fala, que as gerações elas não sabem necessariamente manter aqueles legados que você tem, né? Então, se você é um rico que tá me assistindo aí, tem esse negócio da formação, né? Dos seus sucessores, né? Se você não conseguir formar direitinho o sucessor, todo esse trabalho extra que você faz aí
de produzir mais e fazer um esforço de consumir menos para ter esse saldo que gera riqueza, investir e tudo mais, para que isso não seja perdido, né, nas próximas gerações. Então é uma lição interessante da gente pensar, né? Como é que pode, né, a pessoa fazer essas coisas por causa de briga, véio, por causa de intriga, perder, né? Perder dinheiro, a família como um todo acaba empobrecendo e tudo mais, né? Então é uma situação bem Aprendeu triste. o que é ser um coração. Olha o Guilherme Loss falando que eles apostaram tudo no Tigrinho. É verdade, é o problema aqui no Brasil, é esse problema, né? O camarada, ele perde dinheiro no Tigrinho, cara. Era isolado, ridicularizado, inclusive por causa da própria religião. Só que, ao invés de afundar, ele fez o contrário. Mergulhou nos estudos. Aprendeu francês, inglês, matemática e, mais do que isso, aprendeu a sonhar. Foi nesse orfanato que Hans conheceu um colega suíço que vivia falando da cidade de La Chaux-de-Fonds, na Suíça. Um lugar com tradição centenária na fabricação de relógios. Aquilo acendeu uma curiosidade enorme nele. E ali plantou-se a primeira semente do que viria a se tornar a Rolex. Aos 19 anos, cansado da monotonia da vida do orfanato, Hans fez as malas e se mudou para Genebra, na Suíça. Arranjou um emprego como aprendiz numa empresa que exportava pérolas. E aí veio o primeiro estalo. Ele percebeu que a empresa não fabricava nada, só organizava, embalava e vendia, e lucrava muito. Isso aí é um negócio interessante, né? Nessa divisão do trabalho que a gente tem, você conseguir construir negócios onde você não precisa fazer nada. Me lembra até o pessoal do dropshipping, né? Eles compram as coisas da China e entrega direto. Ele só faz a loja virtual ali para comercializar, né? Então é interessante essa ideia, né? O site despertou nele um fascínio pelo mundo dos negócios. Foi então que uma carta mudou tudo. Seu velho amigo suíço o convidou para trabalhar na Kunokorden, uma das maiores fabricantes de relógios de bolso da Europa. E adivinha onde ficava a sede? Exatamente, La Chaux-de-Fonds. Mano, um bagulho legal de você botar uma prótese capilar é que aí você começa a ver as pessoas assim, eu fico sempre pensando agora, será que esse cabelo é um cabelo mesmo? Ou será que é uma prótese? Que deu do Neil Lima aqui. Será que o Neil Lima, esse topete bonito dele aqui, é um topete dele mesmo, mano? Ou será que é uma prótese, tá ligado? Lucas Montano também, outros nomes cabeludos. Eu fico pensando agora, será que é implantes aí? Será que é prótese? Que nem aquela moça que apareceu do Instagram ali. Será que aquele cabelão azul dela é um cabelo mesmo? Ou será que é uma prótese? É interessante, abre sua mente, tá ligado? Relógio de bolso da Europa. E adivinha onde ficava a sede? Exatamente, La Chaux-de-Fonds. Hans nem pensou duas vezes. Foi pra lá, virou escriturário ganhando 80 francos suíços por mês. E tinha uma função bem curiosa: dar corda em centenas de relógios todos os dias. Pode parecer bobo, mas essa rotina fez com que ele conhecesse cada engrenagem, cada detalhe do funcionamento dos relógios. Aquilo era mais do que trabalho, era aprendizado prático de um ofício que em breve ele dominaria. Mas a vida, como sempre, trouxe um novo desafio. Hans foi convocado para o exército alemão e teve que interromper sua trajetória. Quando terminou o serviço, decidiu recomeçar mais uma vez, agora em Londres. Lá, conseguiu um cargo mais elevado numa nova empresa de relojoaria. Em pouco tempo, ele estava expandindo as vendas da companhia, trazendo novos clientes e dominando o mercado britânico. Foi também em Londres que ele conheceu sua futura esposa, Florence May, e foi ali, entre negócios e romance, que um novo plano começou a tomar forma: criar a própria empresa de relógios. Pois é, mano, esse negócio de você ver que o caso dele teve que recomeçar, né? Teve que sair da cidade dele para uma outra, montar um negócio ali, não deu certo, trabalhou lá, não deu certo, foi para outra, aí tentou lá, né? E aí começou a dar certo. Isso aqui é uma lição para nós, né? Para que nós nunca desistamos das coisas que a gente tá fazendo, né? Tenta de um jeito, se não der certo, tenta de outro, né? E aí uma hora pode ser que dá certo, ou não, né? Dizem que a gente só fracassa quando a gente para de tentar, né? Então, persista, não desista dos seus sonhos. Se não achar na padaria, vai até o próximo. Às vezes sabia que precisaria de um sócio, alguém que confiasse em sua visão e topasse o risco. Em uma conversa com seu cunhado Alfred Davis, Hans contou o seu plano. Davis, que tinha o dinheiro e acreditava no talento do jovem relojoeiro, topou investir. E assim, em 1905, nasceu a empresa Wilsdorf Davis Limited, o embrião do que mais tarde se tornaria a Rolex. A estratégia era simples:
mas ousada: importar mecanismos de relógios suíços e montar os relógios em caixas de alta qualidade no Reino Unido. Era uma maneira de oferecer relógios mais acessíveis, sem abrir mão da excelência. E funcionou. Mas Hans tinha uma visão ainda maior. Ele queria transformar o relógio de pulso em algo revolucionário. Na época, relógios de pulso eram vistos como coisa de mulher, frágeis e imprecisos. Os homens usavam relógios de bolso, que eram mais robustos e confiáveis. Mas Hans achava isso extremamente ultrapassado. Afinal, imagine ter que tirar o relógio do bolso toda vez que quiser ver as horas. Cara, isso aí é muito louco da gente pensar, né? Como que hoje em dia o negócio de relógio já virou também um negócio ultrapassado, né? Porque você tem hora... Eu aqui mesmo na minha tela tem a hora aqui, 3h29, ó. No celular você tem a hora ali também. Pra que você precisa de um relógio, né? Então virou esse negócio assim, um artigo de luxo, que é um negócio desnecessário, né? Coisa desnecessária que você definitivamente não precisa daquilo, mas ainda assim você é disposto a pagar caro, né? O pessoal que tem Rolex dizem que você entra num grupinho seleto e tudo mais, a pessoa te respeita, negócio de status, né? Então é isso que a pessoa compra. Agora, era um objeto com utilidade, né? Tanto que você vê a primazia da engenharia suíça na fabricação de relógios, né? Se torna uma coisa útil para você ver a hora ali com precisão. Transformou isso aí num negócio que hoje em dia é um negócio só bonito ali, né? Para sobreviver. Esse é um detalhe também, né? Com a IA, a transformação das ferramentas, dessas coisas, pode ser que a gente comece a ver coisas assim também, né? A gente já tem isso um pouco hoje, né? Na pintura, por exemplo. Antigamente a pintura tinha o papel da fotografia hoje. O sujeito ia lá e pintava um casamento, pintava um retrato da família, coisa assim, para guardar aquilo ali, para retratar, que hoje em dia você faz com fotos. Então a pintura teve que se reinventar para se tornar uma outra coisa, uma arte à parte, né? Obviamente que produzindo em menor quantidade, mas de uma maneira assim mais artística, né? Então você compra hoje uma pintura não porque ela reproduz uma situação real. Ninguém vai pagar um pintor. Ih, caralho, vai aparecer você aí. Ninguém vai pagar um pintor para registrar a situação do dia a dia dele, da família. Você vai contratar um pintor para fazer uma coisa especial, né? Então é mais ou menos essa transformação que a gente vê acontecer. Acho que o conhaque, peraí, amor, muita coisa vai nesse caminho, tá ligado? Especialmente se você estiver com as mãos ocupadas. E foi aí que ele fez sua primeira previsão ousada. Acredito que os relógios de bolso vão desaparecer completamente e os relógios de pulso vão dominar o mercado. Todo mundo riu, mas Hans não estava brincando. A partir de então, ele se dedicou de corpo e alma a criar o relógio de pulso perfeito. Viajou por vários países da Europa, conheceu os melhores relojoeiros, fez ajustes, protótipos, testes e ano após ano ele lançava novos modelos, cada vez mais precisos, mais confiáveis, mais elegantes. Em 1908 veio o ponto de virada da marca. Hans sabia que se quisesse conquistar o mundo, precisava de um nome que fosse fácil de pronunciar em qualquer idioma, curto, sonoro e elegante. Depois de semanas experimentando combinações de letras, ele encontrou o nome ideal, Rolex. Poucos dias depois, registrou oficialmente a marca. E aí tudo mudou. Veio a Primeira Guerra Mundial e o mercado inteiro balançou. Muitas marcas faliram, a Rolex quase quebrou. Mas por incrível que pareça, a guerra ajudou Hans a provar que seus relógios de pulso não eram só bonitos, eram úteis, eram precisos, eram confiáveis. Soldados britânicos começaram a usar Rolex nas trincheiras. O motivo? Eram mais práticos que os de bolso e permitiam uma melhor coordenação nas missões. Resultado: a fama da marca explodiu. Em 1914, a Rolex já empregava 60 pessoas e tinha escritórios enormes em Londres. A marca também conquistou o primeiro certificado de cronômetro de precisão para relógios de pulso na Suíça, um selo que só os melhores do mundo recebiam. Então você vê aí, né, que realmente ali no começo, por mais que hoje seja só um objeto de luxo e de prover status, no começo tinha essa utilidade, né? Bem interessante ali, ó. O Renan Celestino falando que tem um amigo que só consegue codar bêbado. Que isso, cara? Ele diz que só assim consegue se concentrar. Detalhe, ele é anão. E quando tá bêbado, cai direto da cadeirinha. Ajuda ele. Caralho, mano, é bravo demais. Daí não dá, pô. Se ficar bêbado, não dá pra programar, não. Eu acho, né? O João Vitor Costa, tranquilo, vem trabalhar na minha empresa. Salário de 50 mil por mês presencial. Sai fora, sou quem Deus pai. Só se for pra trabalhar um mês, né? Receber o salário e sair fora, né? Trancar
a posição ali, mas eu não quero mexer com o negócio de presencial, não. Sai fora, sou. Veio um balde de água fria. O governo britânico criou um imposto de 33% sobre empresas que exportavam. Para Hans, isso era insustentável. Ele precisava de uma solução rápida e decidiu mudar a sede da empresa de Londres para Biel, na Suíça. E para eliminar qualquer associação com o nome alemão, Wilsdorf, ele também alterou o nome oficial da empresa para Rolex Watch Company, um movimento inteligente e estratégico. Em 1919, a sede da Rolex foi transferida para Genebra, onde permanece até hoje. Na nova sede, Hans elevou os padrões de exigência. Todos os movimentos, o coração dos relógios eram produzidos em Biel e enviados para Genebra, onde passavam por testes rigorosos antes de serem montados com design impecável. O objetivo era um só: criar um relógio perfeito, selado contra água, suor, poeira, calor e frio. E finalmente... Essa busca por excelência me lembra até a Apple, né? A Apple ela tem esse histórico de fazer produtos de muita qualidade, que no caso brasileiro aqui acaba pegando até um pouco dessa história de ser um produto que é ligado com luxo, com essas coisas, mas só no Brasil, né? Lá fora a Apple é só um aparelho tecnológico muito bom, diga-se de passagem, né? O que eu tenho percebido aí no último tempo, parece que a Apple tá dando uma relaxada, tá ligado? Ela tá meio que deitada em berço esplêndido ali, né? Parece que depois que o Jobs partiu, ela deu uma relaxada, mas continua sendo bom, tá ligado? Muito bom. Em 1926, nasceu o modelo que mudaria tudo: o Rolex Oyster, o primeiro relógio de pulso à prova d'água da história. Mas Hans não queria apenas um produto revolucionário, ele queria uma história para contar, um momento que marcasse o mundo. Quando Hans Wilsdorf lançou o Rolex Oyster, o primeiro relógio de pulso verdadeiramente à prova d'água, ele sabia que tinha criado algo revolucionário, mas também sabia de uma verdade dolorosa do mundo dos negócios. Não basta ter um ótimo produto, é preciso fazer o mundo inteiro querer falar sobre ele. E é aí que entra o gênio do marketing. Hans não queria apenas mostrar um relógio resistente, ele queria criar um espetáculo, um evento que provasse ao planeta inteiro que seu relógio poderia sobreviver onde nenhum outro sobreviveria. Foi então que em 1927 ele ficou sabendo de uma mulher chamada Mercedes Glides, nadadora britânica determinada a cruzar o Canal da Mancha, uma travessia de mais de 30 quilômetros entre a Inglaterra e a França. Era uma prova brutal, com águas geladas e correntes perigosas. A maioria duvidava que ela fosse conseguir, mas Hans viu uma oportunidade. Ele ofereceu um Rolex Oyster para Mercedes usar durante a travessia, pendurado no pescoço, exposto à água salgada por horas. E assim nasceu o maior golpe de marketing da história da relojaria. Mercedes nadou por mais de 10 horas seguidas, enfrentando o mar congelante e quase chegando ao fim da travessia. No final, ela teve que ser resgatada, exausta e hipotérmica. Mas o que impressionou a todos foi outra coisa: o Rolex Oyster que ela usava saiu da água em perfeitas condições. Nenhum atraso, nenhuma... Olha só o comentário do Shrek Baiano. Stonks, o cara dá de brinde para um passageiro do Titanic, depois vai lá buscar o relógio, tipo isso, né? Ele vai voltar numa condição ali bem grave, né? Inclusive a Land Rover fez isso, né? Land Rover Stairs, né? Que eles pegaram uma Land Rover e fizeram ela subir uma escadaria, se eu não me engano, até da muralha da China, tá ligado? Pra poder mostrar isso aí, mostrar que o carro é bom, é resistente, ó, tá ligado? Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha lá, tá vendo? Subindo, né? O que é um contrassenso, né? Porque aqui no Brasil o Land Rover tem fama de um carro bomba, né? Que é o carro que dá problema e você não consegue consertar ele depois, né? Mas aí na propaganda tá mostrando o contrário, que é um carro robusto, tá ligado? Que você pode botar ele lá e subir as escadas aí da muralha da China com ele, né? Inclusive aquele programa Top Gear, né? Mandando um abraço lá pros caras lá, o Richard Hammond, o James May, né? O Jeremy Clarkson, eles reproduziram esse caso, eles mostraram que realmente é possível fazer isso, porque esse carro ele tem a roda muito grande, né? E ele tem tração nas 4 rodas ali, um bom fluxo, tem um nome, curso de suspensão, né? E aí permite que você faça isso com o carro. Mas quem que vai fazer isso com um carro desse? Vai pegar um carro, não sei quantos milhões e fazer um negócio desse? Ninguém vai fazer, né?
Mas aí a empresa consegue dessa forma usar o marketing e associar o seu produto com uma coisa robusta, né? Foi mais ou menos isso que o cara da Rolex fez, só que ele fez isso em 1920, tá ligado? Então o cara era um gênio, né? Ele era bem à frente do seu tempo. O relógio estava intacto. Foi o suficiente. No dia seguinte, Hans estampou um anúncio na página inteira do London Daily, destacando a façanha. A manchete era provocadora. O Rolex Oyster atravessou o Canal da Mancha e saiu funcionando perfeitamente. O impacto foi imediato. A Rolex passou a ser vista como muito mais do que um relógio de luxo. Era um símbolo de resistência, inovação e confiança. Mas é como diz o Shrek baiano aqui, ó. Sabe, boa aderência ao solo o carro tem, mas coragem, se capotar ia cair tudo aquilo lá. Pois é, mano, o cara tem que ter coragem pra fazer pilotar um carro numa situação daquela ali, né, velho? Eu não tinha coragem, não, você tá doido? Claro. É que assim, a fábrica, foda-se, né? Os caras doam lá, se der algo errado, eles põem outro carro no lugar, né? Mas o piloto, cara, tem que ser muito corajoso. Não parou por aí. Para transformar a façanha em uma experiência inesquecível, ele criou vitrine com aquários reais, cheio de peixes nadando ao redor de relógios Rolex funcionando debaixo d'água. Essa estratégia foi implementada em todas as lojas autorizadas da marca. As pessoas passavam nas vitrines e ficavam hipnotizadas ao ver o relógio funcionando perfeitamente dentro d'água. Era impossível não querer um, mas Hans queria mais. E para isso, recrutou a maior modelo da época, Evelyn Lay, para aparecer nas campanhas da marca usando o Rolex Oyster. Claro, dentro de um aquário. O efeito foi devastador. O público não só passou a confiar no relógio, como também passou a desejá-lo. O Oyster havia deixado de ser apenas um item funcional e virado um ícone de status, estilo e resistência. A década de 1930 foi marcada por uma série de momentos em que a Rolex mostrou ao mundo que era feita para os extremos. Em 1933, o Rolex Oyster foi usado durante um voo histórico sobre o Monte Everest. A tripulação ficou impressionada. Os relógios resistiram a temperaturas congelantes e a pressões atmosféricas sem perder um segundo. 2 anos depois, em 1935, o lendário piloto e corredor Malcolm Campbell usou seu Rolex ao atingir quase 480 km por hora em um carro de corrida. Foi um recorde mundial e o relógio funcionando perfeitamente. Hans aproveitou cada um desses eventos como combustível de marketing, só que dessa vez fez algo inédito. Malcolm recusou qualquer pagamento pela publicidade. Ele usou o Rolex porque confiava. Simples assim. E era isso que a Rolex queria ser. Não apenas um símbolo de luxo, mas uma ferramenta confiável em qualquer situação, do fundo do mar ao topo do mundo. Em 1931, a Rolex apresentou ao mundo o Oyster Perpetual, o primeiro relógio automático com resistência à água. Ou seja, além de ser selado contra os elementos, ele também se dava corda sozinho, com o movimento do pulso. Era o tipo de avanço que deixava a concorrência de queixo caído. Mas, como tudo na vida de Hans, o sucesso veio junto com a dor. Em 1944, sua esposa faleceu. Foi um golpe brutal. E como forma de homenageá-la, ele criou a Wilsdorf Foundation, uma fundação sem fins lucrativos dedicada a causas sociais. Pouco depois, ele fez algo que poucos empresários no mundo teriam coragem de fazer. Transferiu 100% das ações da Rolex para a fundação. Isso significa que, até hoje, a Rolex não pertence a acionistas, não paga impostos corporativos e não pode ser vendida ou comprada na bolsa de valores. Ela é, essencialmente, uma instituição de caridade disfarçada de império do luxo. Isso é uma estratégia muito boa. Tem o livro Pai Rico, Pai Pobre que fala a respeito disso, né? Das oportunidades que você tem para proteção patrimonial. Tem uma série de caras, inclusive aqui no YouTube, que ensinam, né, como é que você faz isso na legislação brasileira. O cara faz isso aí basicamente para não pagar imposto de herança e para, como ele mesmo falou aqui, de se livrar de outro tipo de imposto ali. Então, veja, uma marca de luxo, mas que legalmente ela é uma instituição de caridade. E aí acabou, não paga imposto nenhum. Tem uma passagem do livro Pai Rico, Pai Pobre que ele fala sobre isso, né? Ele fala que as vantagens de você usar essas estruturas, por exemplo, se em vez de você ter uma empresa e tirar o dinheiro da empresa para sua conta pessoal e pagar uma viagem que você faz, se você, em vez de fazer isso, você tem a empresa ali, as pessoas que vão viajar naquela viagem, por exemplo, que é a sua família, na empresa familiar, eles vão fazer uma viagem de luxo para o Caribe. Então, o que você faz? Você diz que é uma reunião do conselho, que é a sua família no Caribe.
e aí você abate isso das despesas da empresa e aí acabou. Uma série de mecanismos que você pode fazer. No Brasil, por exemplo, se você tiver um carro, em vez dele ficar no seu nome pessoa física, ele ficar no seu CNPJ, você não tem problema com pontuação, porque você leva a multa, você escolhe se você quer transferir aquela pontuação para a carteira de alguém. Pode ser a sua, pode ser da sua mulher, da sua filha, do seu tio, do seu avô. Você pode transferir os pontos, aí você não paga a multa, ou então você paga a multa dobrada, que em alguns casos vale a pena, né? Melhor você pagar a multa a mais do que você perder sua carta. Então, esse tipo de mecanismo, né, que a Rolex usa aí para poder fazer essa proteção, para pagar menos imposto e tudo mais, existe em tudo que é lugar do mundo, né? Então, eles estão tirando bem aí o proveito disso. Lembrando que a Suíça, né, é um paraíso fiscal, é um país lá que tem uma série de coisas que favorecem que você drible, né, as leis e as regras aí para poder pagar menos imposto, tá certo? Seja lá na Suíça mesmo, seja em outros países, tá ligado? Mandando um abraço aqui pro Gabriel Mendes Mazer, né? O brasileiro Santos Dumont reclamou ao seu amigo Luiz Cartier sobre a inconveniência de voar com um relógio de bolso e sugeriu criar um relógio de pulso para voar. E toma-lhe, dá-lhe Brasil na criação. Então quer dizer que eu teve mão do Santos Dumont também, né? Na criação disso daí. Muito louco, mano. Muito louco. Valeu, Dev de respeito. Jovem tranquilão virou jovem bonitão. Valeu, tamo junto. Tamo junto aí, Dev de respeito. Mas você vê que interessante que é, né? Esse mecanismo de proteção aí que o pessoal usa para duas coisas, né? Planejamento tributário e outro para poder garantir sucessão, né? Porque se você tem um negócio familiar ali e as suas coisas, por exemplo, você tem uma casa, essa casa está no nome desse negócio familiar. Se você falece e os seus filhos são sócios desse negócio, eles não precisam pagar aquele imposto lá de transferência causa-mortes, que é o ITCMD, que ele gira em torno aí, eu não lembro agora, mas sei lá quantos por cento você tem que pagar lá. Nós dá uma casa de 1 milhão, você morre para o seu filho herdar a casa, ele tem que pagar sei lá quantos mil lá, 50, 100 mil de imposto. Agora, se a casa, em vez de ser sua, pessoa física, for de um CNPJ, e esse CNPJ tiver você como sócio, tiver seu filho como sócio, acabou, não precisa fazer inventário, não precisa pagar ITCMD nem nada. Porque o cara já tem as cotas da empresa. E é claro, né? Você precisa consultar um especialista em direito patrimonial e sucessão para poder ver como é que funciona isso aí no seu caso. Mas é uma série de mecanismos que você tem, né? Não apenas no Brasil, mas no mundo todo. E é bem interessante. É aquela ideia de conhecer as regras do jogo, né? Você conhece as regras do jogo, você consegue trilhar um caminho melhor ali, mais fácil para você. Que mantém a independência da marca até hoje e garante que seu legado nunca seja comprometido. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Rolex acelerou. Em 1945 lançou o modelo Datejust, o primeiro relógio de pulso automático, à prova d'água com data no mostrador. Em 1956 veio o lendário Day-Day, o primeiro relógio que mostrava tanto a data quanto o dia da semana por extenso. A Rolex se transformava cada vez mais em um símbolo de poder e elegância, usada por líderes, presidentes, exploradores e atletas de elite. Mas nada preparou o mundo para o que viria a seguir. Em 1953, a marca lançou o seu modelo mais icônico, o Submariner, um relógio de pulso feito especialmente para mergulhadores. Com resistências de até 100 metros de profundidade, ele se tornaria um marco. O Submariner virou o relógio oficial dos aventureiros. Foi usado em expedições submarinas, escaladas no Himalaia e até por James Bond, o espião mais famoso do mundo, nos primeiros filmes da franquia. A associação com o personagem só reforçou o que o público já sentia. O Rolex não era só um relógio, era um símbolo de excelência, perigo e sofisticação. Hans Wilsdorf faleceu em 1960. Mas seu legado não morreu com ele, muito pelo contrário. A Rolex cresceu ainda mais, consolidando-se como a marca de relógios mais prestigiada e desejada do planeta. Ela continuou inovando, lançando modelos para aviadores, exploradores, pilotos de corrida, cientistas e magnatas. Em cada um equilíbrio perfeito entre precisão, design e durabilidade. Mas, acima de tudo, o que a Rolex construiu foi um símbolo. Um nome que carrega com ela uma história de tragédia, superação, ousadia e perfeição. Um império que nasceu da dor, foi forjado na disciplina e conquistou o mundo com inovação e coragem. Se você curte histórias inspiradoras como essa, já sabe o que fazer. Se inscreve no canal e deixe seu like. Isso ajuda demais o projeto a crescer e a gente continua trazendo histórias que emocionam, inspiram e transformam.
Então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo aqui do canal do Nil Lima, né? Eu vou deixar um card pra você aí que assistiu pelo corte, pra você ir lá, vai lá, se inscreve, dá aquela moral pro Nil Lima aí, conteúdo de qualidade que ele traz pra gente aí, com histórias muito interessantes, né? E o que a gente pode tirar de lição aqui dessa questão da Rolex é a importância da propaganda, do marketing, você saber vender e se posicionar ali, criar essas histórias todas para que consiga, e também a planejamento tributário lá, né? Se poder transformar a sua fábrica de relógio de luxo numa instituição de caridade, e com isso você não paga imposto, tá ligado? Caralho, esses caras são muito safos, né? Não é à toa que eles estão bilionários, tá ligado? E bem, para você aí que quer construir o seu negócio hoje em dia, mano, acho que uma coisa que você com certeza vai precisar é de uma presença digital, que estando na internet é a vitrine do mundo hoje. Tudo está na internet, todo mundo assiste as coisas na internet. Então vem aqui, mano, compra um canal aqui na Anfla, tá ligado? Um canal já com inscritos, ó. Por exemplo, tem um canal do YouTube monetizado com 45 mil inscritos no nicho educação. Vamos supor, você tem uma escola, você pode comprar esse canal aqui e usar ele, repaginar ele para ele ser a vitrine da sua escola. Você não vai começar do zero, você já vai ter seguidores e seguidores reais, né? Que a Anfla faz todo um processo de verificação ali dos produtos, né? Para ver se de fato aquele canal é real e não um monte de bot indiano lá, fake. Mandar um abraço pro Smoke Black Pill chegando aqui, né? Então tô deixando o link para você, vai lá na anfla.com e adquira aí os seus produtos, tá certo? Seus canais, né? Temos aqui também o nosso querido livro Inteligência e Empreendedorismo, né? Do Guilherme Soares Lima. Nesse livro aqui você vai aprender tudo que você precisa saber a respeito dessa arte aí do empreendedorismo, né, mano? Por quê? Porque é uma arte, isso aí não é tão fácil fazer assim, não. Você precisa criar um negócio, tomar cuidado aí como é que você faz em tempos de crise, estruturação, tudo isso você encontra nesse livro aqui. Mandando um abraço pro Vida de Ectomorph. Oxi, tá programando em React agora, Tranco, só vê a transformação agora. Pois é, né? Na verdade, continuo no Java aí, mas também trabalho com React, trabalho com o que vier aí. Eu não tenho preconceito, não. O que tá pagando, eu tô fazendo, tá ligado? Temos também a JLCP aí, a maior consultoria em soluções de observabilidade para o seu negócio, tá ligado? Nessa consultoria aqui, eles vão te ajudar com a implementação em todas as etapas que você precisa para ter uma observabilidade melhor. Então, gerenciamento de container, monitoramento e observabilidade, implementação de plataforma de BI, enfim, tudo que você precisa. E tem um destaque aqui muito legal, que você pode agendar uma POC com eles de graça, mano. Então não perca tempo, vai lá, agenda, conheça o serviço deles, tenho certeza que vai melhorar e muito a sua empresa, tá certo? Mandando um abraço pro Redondo Quadrado, fala tranquilo, ficou bala esse cabelo, valeu. Pedro Weber, depois precisando de algo de IA ou qualquer coisa, é só dar um toque. Então vai lá no Pedro Weber. Tamo junto, Pedro Weber. Valeu aí pela moral, tá certo? Então, basicamente, JLCP, esse é o nosso o nome aí para você fazer as suas publicidades, você fazer as suas soluções de observabilidade, né? Tem também o meu curso, cara, para você aí que quer se tornar um imã de oportunidades na sua carreira, conseguir entrevistas e passar em processos seletivos. O meu curso vai te ajudar bastante nisso aqui. Eu tenho um módulo dedicado aqui, ó, como conseguir um bom emprego no mercado de desenvolvimento, né? Te dizendo ali como é que você vai configurar o seu LinkedIn, como é que você vai montar o seu currículo, como você vai fazer as entrevistas, né? Para que você também consiga aí ser um profissional de sucesso nesse mercado, que é o melhor mercado que tem hoje em dia, tá certo? Temos também aqui o canal do nosso amigo Dev Cleverton, né, mano? Ele fez transição de carreira da área de logística, tá ligado? Para a área nossa aí de dev, né? Então, para você que quer fazer uma transição de carreira também, vem aqui, mano, assistir o conteúdo dele, vai te ajudar bastante nessa missão aí de conseguir o seu lugar ao sol aí no mundo de desenvolvimento de software, tá certo? Então, por aqui na nossa live, ó, falando desse tema do Rolex, então 79% das pessoas não admiram quem usa Rolex, porque aquela história, o Rolex ele é visto como um objeto fútil, vamos dizer assim, né? Uma coisa que custa muito dinheiro e que nós meros mortais aqui, a gente não vê retorno nenhum em gastar tanto dinheiro com um Rolex. Você pensa, dá para comprar uma casa, um carro, fazer umas viagens, ficar um tempo sem trabalhar. Tudo isso para mim e para vocês, aí 79%, faz mais sentido do que comprar um negócio que te fala as horas. Sendo que você pode olhar, você pode falar, e aí Siri, que horas são? E aí ela vai falar para você a hora, tá ligado? Então você não precisa gastar R$1 milhão nisso, né? E é isso que a galera que tem. Ela fala assim, o pessoal fala que te dá um passaporte ali para você entrar em grupos ali de bilionários, aí você vai fazer amizade, aí os caras vão bater nas suas costas, dizem que eles dão presente, cara. Você imagina isso, né?
Os camaradas dão de presente Rolex um pro outro. Eu sei aí, o funcionário lá trabalhando, os caras não dão um aumentinho, não. Agora, pra puxar saco dos amigos bilionários, os caras falam, vou te dar um Rolex de R$1 milhão de presente. Caralho, mano. Babarsal conta a história dessa aí, né? Que ele tinha um amigo que ia dar um Rolex pra ele de presente. Só que ele ficou falando mal do Rolex, o amigo deixou quieto. Falou, não vou dar então presente pra você, não. Imagina você perder um presente de R$1 milhão por causa da sua língua e sua boca grande. Eu gosto de Rolex, hein, galera? Quiser me dar um, eu tô aceitando, tá ligado? Todos nós estamos aceitando aí, né? O Ryan Nardelli perguntando, será que tem vaga pra gringa, pra júnior, estagiário remoto, né? Cara, júnior eu já vi, né? Estagiário não, seria o internship, né? Que seria o nome, eu nunca vi internship que você possa fazer remotamente do Brasil. Mas júnior tem sim, cara. Se você vier aqui nesse treinamento maravilhoso aqui, ó, do Gabigol, né? O treinamento Job na gringa, né? Esse treinamento aqui ele vai te dar o que você precisa saber para conseguir a sua vaga no exterior, tá certo? Custa um precinho baratinho aí, e ele te dá vários recursos, né? Lembrando que também tem o próprio site do Job na Gringa, né? jobnagringa.com.br. Aqui você encontra vagas aí de trabalho no exterior. Deixa eu deixar o link aí para você também, ó. Vai lá. Utilidade pública aqui, ó. Você tem várias vagas, ó. Senior Software Engineer, Ruby on Rails, Learning and Development Manager, né? Tem níveis aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Tem Lead Expert, Senior, Mid, Junior e Entry, né? Tem até Entry Level aqui, ó. Então, respondendo a sua pergunta, sim, há vagas de Entry Level, que seria estagiário, né? Aqui para fora, ó. Estagiário e Júnior aqui, ó. Tem vagas dos dois. Então, vai lá, jobnagringa.com.br, pesquisa aí a sua vaga na gringa, você também, tá certo? O Neto KKK falando 100 mil no relógio, né? Nem ferrando. Pois é, eu também, mano. Eu não dou nem R$100 no relógio, tá louco aqui? Só se for um smartwatch, aí que tá, né? Entre um Rolex e um smartwatch, eu acho que o smartwatch é muito melhor. Que ele mede seus batimentos, se ele perceber que você tá doente, teve um acidente, ele liga pra ambulância, ele te avisa, né? Tem vários casos de pessoas que descobriram doenças, né? Ó. Doenças com Apple Watch. Isso aqui sim, ó. O Apple Watch é o Rolex dos nossos tempos. Olha aqui, ó. Pessoa descobriu um câncer, cara. Pessoa descobriu um câncer raro no sangue por causa que o Apple Watch detectou padrões diferentes ali, ó. Brasileiro descobre doença cardíaca com o Apple Watch. Ele fica ali monitorando seus batimentos e percebe se você tem um problema cardíaco, alguma coisa fora do padrão e te avisa. Se você cai, se tem um acidente, alguém te atropela, alguma coisa assim. Isso aqui sim é um relógio útil, na minha opinião. O Apple Watch. Esse aqui sim vale a pena você ter as funcionalidades. Não sei porque que a Rolex não faz um Apple Watch de luxo, né, por exemplo. Quem imagina, sei lá, com um Rolexão no pulso e não descobre a doença, você bate as botas. Se você tivesse um Apple Watch, uma coisa mais moderna, despojada assim, ó, mais bonita, mais tecnológica, né? Já é uma coisa mais tecnológica, essa coisa aí ia salvar a sua vida. Então eu acho que Rolex é besteira, tá ligado? Ó, o Neto falando que pagou R$4 no relógio na AliExpress e o bichinho é bom. É igual aquela Shopee também, assim, né? Você acha as coisas baratas. O redondo quadrado, tranquilão, os ricos se presenteiam, nem é porque se gostam, em geral é apenas para criar conexão para futuros negócios. Pois é, tipo um investimento, né? Que ele acaba fazendo ali, mas é meio sacanagem, né, mano? Olha só, o Wakeman Friends com o Rolex descobriu uma doença também, a pobreza. Pois é, tem isso também. Imaginou financiar um Rolex, mano, juntar dinheiro, comprar um Rolex, assim, você não tem nada, você compra só o Rolex, assim, ó. Então o Redondo Quadrado tá trazendo aqui um YouTube aí sobre relógio de luxo, né, também. O YouTube tem conteúdo segmentado para tudo que é tipo de coisa, né? Até relógio de luxo tem aqui, ó. Bernardo Brito, né? Tá com 80 mil inscritos. Cara, eu acho que eu já vi um negócio desse canal aqui dele, explicando para que serve aquele negócio que mexe assim, ó, no relógio. Não tem? Uns relógios de pulso não tem um negócio que mexe assim, que você fica girando aquele negócio? Aquilo ali é pra você marcar tempo, mano. Você põe ali e vai marcar tempo. Ó, na 25 de março vende os dois, Apple Watch e Rolex. Pois é, você tem os dois ali. Quer ver, você tem um Rolex pirata, você não tá perdendo muita funcionalidade. Agora um Apple Watch pirata você perde, né? Então é um negócio assim, mais ou menos nesse esquema aí, tá certo? Pra você que viu o vídeo até aqui, eu vou deixar um card pra um vídeo aqui. Deixa eu ver se esse vídeo tá no ar, né? Jovem, tranquilão, luxo, igualdade, porque o mercado de luxo promove a igualdade. Ah, velho, não tem, esse vídeo ficou ruim, hein?
Mas essa é uma teoria que eu tenho também. Por que o mercado de luxo promove a igualdade? Olha, eu sou pobre e quero ver a hora. Eu vou lá na 25 de março, que nem o rapaz fez aqui, ó. Ele comprou um relógio de R$4. Aí o cara é rico e quer ver a hora. Ele vai lá e compra um Rolex de 1 milhão. Tipo, no final das contas, os dois têm a mesma coisa, que é um relógio. Então o mercado de luxo está promovendo a igualdade entre as pessoas, porque você está aplicando aquela ideia do Karl Marx, mandando um abraço para ele lá. De cada um... Como é que é? De cada um a partir das suas... Caralho, esqueci, mano. É assim, para cada um de acordo com a sua necessidade e de cada um de acordo com a sua capacidade, né? E o mercado de luxo faz exatamente isso. Ele pega o camarada que é rico e ele tem a necessidade de ver a hora, só que para ele cobra 1 milhão, porque ele tem a capacidade de pagar 1 milhão por um Rolex. Aí chega o pobre lá, que tem a mesma necessidade de ver a hora, e aí o mercado fornece para ele um relógio de R$4. E os dois estão com a necessidade satisfeita. Isso se aplica a muitas coisas na vida, né? Quando você vai ver um carro, por exemplo, o carro mais barato do Brasil é uma Brasília, R$3.000. O carro mais caro, sei lá, um Rolls Royce, R$10 milhões. Os dois é um carro. Claro que tem uma diferença entre você andar de Brasília e andar de Rolls Royce. Mas no final das contas você está andando do mesmo jeito. Então você está fazendo a pessoa que tem mais dinheiro gastar mais dinheiro na mesma coisa, cara. Então isso é uma coisa que o pessoal não vê, né? Fala, nossa, que absurdo, o cara gastou 1 milhão num relógio. Pois é, porque ele pode. Então ele paga mais caro para ter a mesma coisa que o outro pobre também vai ter mais barato. Então os dois, no final das contas, né? Se você der um zoom out, né, da sociedade humana, esquecer todos os status, todas essas coisas aí que não existem, você vai ver apenas isso, que uma pessoa com R$1 milhão tem um relógio, a outra com R$4 também tem um relógio. Então há um certo nível de igualdade ali entre eles, né, pelo menos na funcionalidade. Para ter acesso a mais ideias como essa, clica aqui na playlist do Tranquilismo, né, onde eu falo a respeito de ideias desse tipo. Ah não, aqui eu já deixei o vídeo do Neil Lima, pô. Então é o vídeo do Neil Lima. Desculpa aí, galera, falha.